Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Ernesto e Sandra invadem a casa de Gandinho. Sandra vai direto ao quarto, o coração acelerado, a respiração curta. É ali que estão as joias. Ernesto fica para trás, vigiando a entrada. Anda de um lado para o outro, inquieto. Os olhos não param. O silêncio da mansão o incomoda. E se alguém aparecer aqui? Ele sussurra, tenso. Sandra nem olha para trás. Pelo amor de Deus, Ernesto, vai ficar com medo agora? É noite de Natal. Não vai aparecer ninguém. Todo mundo está na praça, hipnotizado por aquela cantora internacional. Ernesto engole em seco. Eu não estou com medo. Eu só não quero voltar pro Chilindró. Sandra sorri de canto, confiante. Fica tranquilo, querido. Eu vou ser rápida. Ela segue pelo corredor. Passa diante do retrato de Anastasia. Sem perceber que por um instante, os olhos do quadro parecem ganhar vida. Uma luz estranha, breve, intensa. Como se Anastasia estivesse ali, observando cada passo. Enquanto isso, na praça, Dita, disfarçada de Doris River, domina o palco. A máscara enigmática, a voz poderosa. Ela canta em inglês e o público enlouquece. A cada nota, Dita sente algo renascer dentro dela. O sucesso, a força, a sensação de nunca ter deixado de ser quem sempre foi. Por alguns minutos, ela esquece a humilhação, esquece a dor, esquece tudo. Quando a música termina, a praça explode em aplausos, gritos, assobios. Ovacionada. Dita se emociona. Os olhos marejam. Nos bastidores, ainda tremendo, ela se aproxima de Lorival. Eu posso tirar a máscara agora? Posso dizer para todo mundo quem eu sou? Lorival hesita. Respira fundo. Melhor não. Acho que você deve continuar com o disfarce. Dita fica em choque. Como assim? Não foi isso que a gente combinou. Olha esses aplausos, ele argumenta. Você acha que vai continuar assim quando tirar a máscara? A expressão de Dita muda. Da alegria para a revolta. Eu sabia. Você não quer que a Dita Ribeiro seja uma estrela. Você quer usar a minha voz, só isso. Ela respira fundo, magoada. Eu nunca deveria ter confiado em você. Eu vou embora. Lorival se desespera. Espera. Vamos conversar, eu posso explicar. Eu tenho um cronograma. Sei até o dia em que você pode se revelar ao mundo. Mas Dita não escuta mais. Não quero explicação nenhuma. Eu quero passar o Natal com a minha família. Ela se vira. Passar bem. Lorival tenta segurá-la. Não consegue. Dita segue apressada. E desaparece no meio da multidão. De volta à mansão. Sandra finalmente chega ao quarto de Candinho. Diante do cofre. Os olhos brilham. Agora. Ela murmura, confiante. Mas antes que toque nas joias, algo acontece. Anastasia surge. Diante dela. Fazendo exatamente aquilo que ninguém, jamais, poderia imaginar. E tudo segue sem interrupções para o próximo acontecimento. Sentindo um frio na barriga, Lorival passa a mão pelo rosto, inquieto. Eu não acredito nisso. Eu devia ter me explicado melhor. Eu não posso perder a Dita. O peso do erro cai sobre ele. A culpa aperta o peito. Mas o que Lorival nem imagina é que uma reviravolta ainda pode acontecer. Enquanto isso, na comemoração de Natal, Anabela se diverte ao lado de Stella, Celso e os filhos dele. Sorrisos, luzes, música. Até que, de repente, algo muda. Anabela observa as pessoas ao redor. Ela vê as bocas se mexendo, os risos, as palavras sendo ditas, mas não ouve nada. Nada. O som simplesmente desaparece. O sorriso some do rosto da menina. O coração dispara. Ela abre a boca para gritar, mas o próprio grito não existe para ela. É como se o mundo tivesse ficado mudo. Desesperada, Anabela começa a chorar. Grita, mas o silêncio é absoluto. Stella percebe, corre até a irmã. Calma,
calma. Tenta acalmá-la. Mas Annabella se agarra a ela, em pânico. Eu não estou ouvindo nada. Nada. Me ajuda, por favor. O desespero da menina dilacera Stella por dentro. Sem pensar duas vezes, ela decide. A gente precisa ir pro hospital agora. O Túlio vai conseguir ajudar a gente. Célcio, ainda em choque, reage. Você vai mesmo querer a ajuda desse doutorzinho logo na noite de Natal? Stella se vira lentamente. O olhar duro, ferido, cheio de desprezo. Pelo amor de Deus, Célcio, olha pra minha irmã. Ela respira fundo. Você acha mesmo que essa implicância é mais importante do que a saúde dela? Se quiser, fica aqui com seus filhos. Eu vou sozinha. O silêncio pesa. Célcio sente um aperto no estômago. Baixa a cabeça. Não, você está certa. Eu vou com você. Meus filhos vão entender. Stella apenas desvia o olhar. No fundo, ela percebe que não queria a companhia dele naquele momento. Na mansão, Sandra chega ao quarto de Candinho. Diante do cofre que pertenceu a Anastasia, ela sorri, segura. Enquanto digita a senha, murmura. Titia sempre usou a data do filhinho dela. Mesmo longe, o Candinho sempre foi uma pedra no meu sapato. O cofre se abre com um clique metálico. Sandra continua, satisfeita. Mas agora, ele é a resposta para todos os meus problemas. Ela se inclina, emocionada. Ah, Candinho, se você soubesse que acabou de me dar a maior felicidade da minha vida. Com os olhos brilhando, ela pega as joias. Meu Deus, como algo tão delicado, tão precioso, pode trazer tanta felicidade, tanto alívio, uma sensação tão grande de vitória. Ela coloca as joias, caminha até o espelho, admira-se, sente-se invencível. No andar de baixo, Ernesto começa a andar de um lado para o outro. O tempo passa e nada de Sandra. Inquieto, ele sobe as escadas, vai até o quarto de Candinho e flagra a esposa desfilando pelo local, hipnotizada pelo próprio reflexo. Irritado, ele explode. O que você pensa que está fazendo? A gente não tem tempo para isso. Assustada, Sandra se vira de repente. E o que você está fazendo aqui? Volta para sua posição, agora. Eu mandei você esperar lá embaixo. Sandra fala ríspida, sem tirar os olhos do espelho. Ernesto respira fundo, irritado. Você disse que ia pegar as joias e a gente ia embora. Então anda logo. Antes que ela responda, um barulho seco ecoa no andar de baixo. Os dois congelam. Ernesto arregala os olhos. O que foi isso? Ele se aproxima de Sandra, quase se escondendo atrás dela. Eu que te pergunto, ela rebate, nervosa. Era pra você estar lá embaixo vigiando. Ernesto engole em seco. Então vamos sair pela janela, rápido. Sandra gira o corpo, furiosa. Você perdeu o juízo? Estamos no segundo andar. Ela se aproxima, ameaçadora. Desce lá agora e se livra de quem estiver aí. Ernesto hesita. Sandra estreita os olhos. Ou você prefere que eu conte pros seus amiguinhos do bar que você é um frangote medroso? A provocação atinge em cheio, como se aquela frase o obrigasse a virar homem. Ernesto se recompõe. Pode deixar, meu amor. Eu vou ser o seu herói. Ele sai do quarto decidido, mas assim que se afasta dos olhos de Sandra, o corpo treme. Ele pega o primeiro objeto que encontra. Qualquer coisa serve. Caminha em passos curtos, o coração disparado. Quem estiver aí, apareça. Eu estou preparado para tudo. A voz tenta soar firme, mas falha. No quarto, Sandra volta a se olhar no espelho. Respira fundo, sorri, satisfeita. De repente, um grito ecoa pela casa. Agudo, assustador. Sandra se vira na hora. Ernesto, que palhaçada é essa? Tá tentando me assustar? Nenhuma resposta. O silêncio se instala, pesado, sufocante. O coração de Sandra acelera. A ansiedade começa a dominar o corpo. Com pressa, ela tira as joias. Guarda tudo dentro de um saquinho. Aperta contra o peito, como se estivesse segurando a coisa mais importante da sua vida. Ela sai do quarto. O corredor está escuro, sombrio. Sandra respira fundo, fingindo coragem. Dá um passo, depois outro. Tenta escutar qualquer ruído, mas só ouve o próprio coração, martelando nos ouvidos. Ernesto, cadê você? Nenhuma resposta. De repente, ela esbarra no retrato de Anastasia. Ao ver o rosto da tia, Sandra dá um pulo para trás. O susto é imediato, como se Anastasia estivesse ali, em carne e osso. Por um instante o medo domina, mas logo o terror vira ódio. Você não vai me assustar. Você não está aqui. Ela grita, fora de si. Essas joias agora são minhas.
Minhas. Tomada pela raiva, Sandra bate no quadro, com força. O retrato cai no chão, o barulho ecoa. E então, o ar começa a faltar. Sandra leva a mão ao peito. A respiração fica curta, irregular. O pânico toma conta. Ela larga o saquinho das joias. Tenta puxar o ar, mas não consegue. Tudo começa a girar. A visão escurece. Do outro lado da cidade, Dita chega à rodoviária, cansada, abalada, procura informações e descobre que não há mais ônibus para Piracema. A esperança some. Sem forças, ela se senta em um banco, a cabeça baixa. A tristeza finalmente vence. Dita chora ali mesmo, sozinha, em silêncio. De repente, Lorival se aproxima devagar. Posso me sentar? Dita não levanta o olhar. Depende. Você quer falar com a Dita Ribeiro ou com a Doris River? Lorival respira fundo. Com as duas. Porque as duas são a mesma pessoa. Dita balança a cabeça, ferida. Não. Não somos. Ela o encara, com os olhos marejados. E você sabe disso. Dói saber que a Dita é odiada. E a Doris é amada. A voz embarga. Eu sou da roça. Falo errado mesmo. E tenho orgulho disso. Ela aperta as mãos. A mulher que você criou não sou eu. É quem todo mundo espera que eu seja. Mas eu nunca vou ser. Lorival relaxa os ombros. O tom muda. Você tem razão. Eu quis te enxergar como um produto. Como alguém que a indústria poderia moldar. Ele a encara com sinceridade. Mas é a indústria que deveria se moldar a você. Você é única. Inigualável. Nem a Doris River chega aos seus pés. Dita se levanta, nervosa. Eu não preciso ouvir isso agora. Eu só queria passar o Natal com a minha família. Ela respira fundo. Mas eu não consigo. Não tem ônibus. Lorival não hesita. Eu te levo. É o mínimo que eu posso fazer. Dita o encara por alguns segundos. Em silêncio. Eu só vou aceitar. Porque eu amo mais a minha família do que o meu orgulho. Ela completa sincera. Você pode ficar para a ceia. Querendo ou não, você me devolveu algo que eu tinha perdido. Os aplausos. Lorival sorri, contido. Eu vou ser o mais respeitoso possível. E vou colocar sua música para tocar na rádio. É a única coisa que eu quero ouvir. No hospital, Celso e Stella chegam com Anabela. A menina ainda assustada. Túlio se mobiliza imediatamente. Cuida dela com atenção. Com cuidado. Stella tenta se conter perto dele. Celso percebe a tensão entre os dois. Mas ao ver Anabela se acalmando, o coração dele alivia. Naquele momento, só ela importa. Algum tempo depois, Lorival deixa Dita no sítio. Constrangido, ele diz: acho melhor eu ir embora. Antes que complete a frase, Candinho se aproxima. Abraça a esposa com força. Graças a Deus. Eu tava tão preocupado. Achei que você não ia aparecer mais. Dita sorri, cansada. Eu quase não vim. Mas o Lorival me deu uma carona. Candinho olha pra ele. Fica pra ceia com a gente. Todo mundo ouviu o show. Lorival hesita. Vocês não acharam estranho o nome dela não ter sido dito? Candinho responde com calma. Claro que achamos. Mas também sabemos o que o Ernesto fez com ela. Ele respira fundo. E todo mundo sabe. A verdade sempre aparece. Enquanto isso, que mal tem fingir ser outra pessoa? Dita força um sorriso. Amarelo. O clima pesa. Candinho percebe. Bom, vamos conversar comendo. Já tá quase na hora de trocar os presentes. Lorival aceita o convite. E mesmo com a mágoa ainda presente, a noite segue. Mágica. Como o Natal deve ser. Na mansão, Sandra começa a despertar. O corpo dói. A cabeça gira. Quando abre os olhos e vê o rosto de Ernesto, ela se senta de repente. O que está acontecendo? Ernesto está pálido. As mãos tremem. Eu não sei. Eu revirei a casa inteira. Não tem ninguém aqui. Sandra franze a testa nervosa. Como não tem ninguém? Eu ouvi um barulho. Ernesto se aproxima preocupado. Não tem ninguém. E ainda te encontro desse jeito. Ele aponta para ela. O que aconteceu aqui?
Sandra vira lentamente o rosto e encara o retrato de Anastasia no chão. No mesmo instante, o ar parece faltar. O coração dispara. Para de me olhar assim, ela grita fora de si. Eu não vou devolver. Elas são minhas. Minhas. Ernesto se assusta. O que você está fazendo? Com quem você está falando? Sandra treme dos pés à cabeça. Você não vai tirar isso de mim. Você se foi e eu tô mais viva do que nunca. Ela ri, um riso nervoso, descontrolado. Nunca. Nunca. De repente, Sandra sai correndo pela mansão. Espera aí. Ernesto tenta segurá-la. Para de gritar. Vai chamar a atenção dos vizinhos. Mas ela não escuta. Corre como se estivesse sendo perseguida. Chega à sala e começa a derrubar tudo. Porta-retratos caem. Fotos se espalham pelo chão. Eu te odeio, ela grita transtornada. Odeio. Ernesto a alcança. Chega. Para com isso. Ele tenta segurá-la. Vamos embora. Você já conseguiu o que queria. Para que esse escândalo? De repente, Sandra para. O rosto muda. Os olhos se arregalam. Cadê? Cadê as joias? Ela olha para as mãos vazias. Estavam comigo. Estavam aqui. Antes que qualquer um consiga reagir, a porta da mansão se abre. Luzes invadem o ambiente. O delegado surge, cercado de policiais. Sandra e Ernesto o congelam. Não há saída. Não há fuga. O delegado se aproxima, irônico. Ora, ora, parece que o Papai Noel me trouxe um presente. Ele sorri. Sandra Sampaio. Viva. Os dois tentam correr, mas são rapidamente contidos pelos policiais. Algemados, derrotados. O plano de Sandra se transforma na sua própria derrocada. E agora queremos saber. Você acha que a Dita deveria continuar brava com o Lorival ou ela deveria entender e perdoar o que ele fez? Deixe a sua resposta nos comentários e clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. Eu mandei você esperar lá embaixo. Sandra fala ríspida, sem tirar os olhos do espelho. Ernesto respira fundo, irritado. Você disse que ia pegar as joias e a gente ia embora. Então anda logo. Antes que ela responda, um barulho seco ecoa no andar de baixo. Os dois congelam. Ernesto arregala os olhos. O que foi isso? Ele se aproxima de Sandra, quase se escondendo atrás dela. Eu que te pergunto, ela rebate, nervosa. Era pra você estar lá embaixo vigiando. Ernesto engole em seco. Então vamos sair pela janela, rápido. Sandra gira o corpo, furiosa. Você perdeu o juízo? Estamos no segundo andar. Ela se aproxima, ameaçadora. Desce lá agora e se livra de quem estiver aí. Ernesto hesita. Sandra estreita os olhos. Ou você prefere que eu conte pros seus amiguinhos do bar que você é um frangote medroso? A provocação atinge em cheio, como se aquela frase o obrigasse a virar homem. Ernesto se recompõe. Pode deixar, meu amor. Eu vou ser o seu herói. Ele sai do quarto decidido, mas assim que se afasta dos olhos de Sandra, o corpo treme. Ele pega o primeiro objeto que encontra. Qualquer coisa serve. Caminha em passos curtos, o coração disparado. Quem estiver aí, apareça. Eu estou preparado para tudo. A voz tenta soar firme, mas falha. No quarto, Sandra volta a se olhar no espelho. Respira fundo, sorri, satisfeita. De repente, um grito ecoa pela casa. Agudo, assustador. Sandra se vira na hora. Ernesto, que palhaçada é essa? Tá tentando me assustar? Nenhuma resposta. O silêncio se instala, pesado, sufocante. O coração de Sandra acelera. A ansiedade começa a dominar o corpo. Com pressa, ela tira as joias. Guarda tudo dentro de um saquinho. Aperta contra o peito, como se estivesse segurando a coisa mais importante da sua vida. Ela sai do quarto. O corredor está escuro, sombrio. Sandra respira fundo, fingindo coragem. Dá um passo, depois outro. Tenta escutar qualquer ruído, mas só ouve o próprio coração, martelando nos ouvidos. Ernesto, cadê você? Nenhuma resposta. De repente, ela esbarra no retrato de Anastasia. Ao ver o rosto da tia, Sandra dá um pulo para trás. O susto é imediato, como se Anastasia estivesse ali, em carne e osso. Por um instante o medo domina, mas logo o terror vira ódio. Você não vai me assustar. Você não está aqui. Ela grita, fora de si. Essas joias agora são minhas. Minhas. Tomada pela raiva, Sandra bate no quadro, com força. O retrato cai no chão. O barulho ecoa. E então, o ar começa a faltar. Sandra leva a mão ao peito. A respiração fica curta, irregular. O pânico toma conta. Ela larga o saquinho das joias. Tenta puxar o ar, mas não consegue. Tudo começa a girar. A visão escurece. Do outro lado da cidade, Dita chega à rodoviária, cansada, abalada, procura informações e descobre que não há mais ônibus para Piracema. A esperança some.
Sem forças, ela se senta em um banco, a cabeça baixa. A tristeza finalmente vence. Dita chora ali mesmo, sozinha, em silêncio. De repente, Lorival se aproxima devagar. Posso me sentar? Dita não levanta o olhar. Depende. Você quer falar com a Dita Ribeiro ou com a Doris River? Lorival respira fundo. Com as duas. Porque as duas são a mesma pessoa. Dita balança a cabeça, ferida. Não. Não somos. Ela o encara, com os olhos marejados. E você sabe disso. Dói saber que a Dita é odiada. E a Doris é amada. A voz embarga. Eu sou da roça. Falo errado mesmo. E tenho orgulho disso. Ela aperta as mãos. A mulher que você criou não sou eu. É quem todo mundo espera que eu seja. Mas eu nunca vou ser. Lorival relaxa os ombros. O tom muda. Você tem razão. Eu quis te enxergar como um produto. Como alguém que a indústria poderia moldar. Ele a encara com sinceridade. Mas é a indústria que deveria se moldar a você. Você é única. Inigualável. Nem a Doris River chega aos seus pés. Dita se levanta, nervosa. Eu não preciso ouvir isso agora. Eu só queria passar o Natal com a minha família. Ela respira fundo. Mas eu não consigo. Não tem ônibus. Lorival não hesita. Eu te levo. É o mínimo que eu posso fazer. Dita o encara por alguns segundos. Em silêncio. Eu só vou aceitar. Porque eu amo mais a minha família do que o meu orgulho. Ela completa sincera. Você pode ficar para a ceia. Querendo ou não, você me devolveu algo que eu tinha perdido. Os aplausos. Lorival sorri, contido. Eu vou ser o mais respeitoso possível. E vou colocar sua música para tocar na rádio. É a única coisa que eu quero ouvir. No hospital, Celso e Stella chegam com Anabela. A menina ainda assustada. Túlio se mobiliza imediatamente. Cuida dela com atenção. Com cuidado. Stella tenta se conter perto dele. Celso percebe a tensão entre os dois. Mas ao ver Anabela se acalmando, o coração dele alivia. Naquele momento, só ela importa. Algum tempo depois, Lorival deixa Dita no sítio. Constrangido, ele diz: acho melhor eu ir embora. Antes que complete a frase, Candinho se aproxima. Abraça a esposa com força. Graças a Deus. Eu tava tão preocupado. Achei que você não ia aparecer mais. Dita sorri, cansada. Eu quase não vim. Mas o Lorival me deu uma carona. Candinho olha pra ele. Fica pra ceia com a gente. Todo mundo ouviu o show. Lorival hesita. Vocês não acharam estranho o nome dela não ter sido dito? Candinho responde com calma. Claro que achamos. Mas também sabemos o que o Ernesto fez com ela. Ele respira fundo. E todo mundo sabe. A verdade sempre aparece. Enquanto isso, que mal tem fingir ser outra pessoa? Dita força um sorriso. Amarelo. O clima pesa. Candinho percebe. Bom, vamos conversar comendo. Já tá quase na hora de trocar os presentes. Lorival aceita o convite. E mesmo com a mágoa ainda presente, a noite segue. Mágica. Como o Natal deve ser. Na mansão, Sandra começa a despertar. O corpo dói. A cabeça gira. Quando abre os olhos e vê o rosto de Ernesto, ela se senta de repente. O que está acontecendo? Ernesto está pálido. As mãos tremem. Eu não sei. Eu revirei a casa inteira. Não tem ninguém aqui. Sandra franze a testa nervosa. Como não tem ninguém? Eu ouvi um barulho. Ernesto se aproxima preocupado. Não tem ninguém. E ainda te encontro desse jeito. Ele aponta para ela. O que aconteceu aqui? Sandra vira lentamente o rosto e encara o retrato de Anastasia no chão. No mesmo instante, o ar parece faltar. O coração dispara. Para de me olhar assim, ela grita fora de si. Eu não vou devolver. Elas são minhas. Minhas. Ernesto se assusta. O que você está fazendo? Com quem você está falando? Sandra treme dos pés à cabeça. Você não vai tirar isso de mim. Você se foi.
E eu tô mais viva do que nunca. Ela ri, um riso nervoso, descontrolado. Nunca. Nunca. De repente, Sandra sai correndo pela mansão. Espera aí. Ernesto tenta segurá-la. Para de gritar. Vai chamar a atenção dos vizinhos. Mas ela não escuta. Corre como se estivesse sendo perseguida. Chega à sala e começa a derrubar tudo. Porta-retratos caem. Fotos se espalham pelo chão. Eu te odeio, ela grita transtornada. Odeio. Ernesto a alcança. Chega. Para com isso. Ele tenta segurá-la. Vamos embora. Você já conseguiu o que queria. Para que esse escândalo? De repente, Sandra para. O rosto muda. Os olhos se arregalam. Cadê? Cadê as joias? Ela olha para as mãos vazias. Estavam comigo. Estavam aqui. Antes que qualquer um consiga reagir, a porta da mansão se abre. Luzes invadem o ambiente. O delegado surge, cercado de policiais. Sandra e Ernesto o congelam. Não há saída. Não há fuga. O delegado se aproxima, irônico. Ora, ora, parece que o Papai Noel me trouxe um presente. Ele sorri. Sandra Sampaio. Viva. Os dois tentam correr, mas são rapidamente contidos pelos policiais. Algemados, derrotados. O plano de Sandra se transforma na sua própria derrocada. E agora queremos saber. Você acha que a Dita deveria continuar brava com o Lorival ou ela deveria entender e perdoar o que ele fez? Deixe a sua resposta nos comentários e clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.